Hoje não há volta a dar, é mata-mata para Portugal, não há mais experiências ou testes, e estou a fazer aspas irónicas com os meus dedos, é ganhar ou ir para casa. Nos 16 avos de final, a Seleção Nacional joga com a Croácia, num jogo que também é um duelo de quarentões, com Cristiano Ronaldo de um lado e Modric do outro. Sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, a versão diária do Mundial, e neste episódio com o foco virado naturalmente, exclusivamente, para o Portugal-Croácia. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, para antever este jogo estão o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia, Rui. E o Rui Madeiro. Viva, Rui. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Era difícil Portugal chegar a esta fase mais debaixo de fogo, depois de uma primeira fase que terminou com uma exibição muito fraca, frente à Colômbia, com a equipa a repetir padrões preocupantes. Nos 16 avos de final surge uma Croácia que entrou no Mundial a tentar dominar a Inglaterra, o que não correu bem em termos de marcador. Depois a gerir um pouco mais e a conseguir ir buscar bons resultados que permitiram estar nesta fase com segurança. Rui, achas que a Croácia vai fazer aqui um jogo de paciência depois do que terá aprendido no primeiro jogo com a Inglaterra, fazer aqui um jogo de paciência com Portugal e depois em busca do momento certo para desferir um golpe que poderá ser fatal? Gostei da tua ironia com padrões em relação à seleção portuguesa, mas acredito que sim, acredito que a Croácia vai fazer um jogo mais de expectativa, até porque olhando para a primeira jornada, a Croácia quis ser protagonista diante da Inglaterra, jogando a partir do 3-4-2-1, e a verdade é que em momentos procurou até pressionar alto, jogar no campo todo, e as coisas não correram muito bem, sobretudo porque foi exposta na profundidade. E agora, o controle da profundidade e a forma como a equipa transita defensivamente, e que mostra claramente debilidade nas duas situações, colocariam claramente a Croácia em risco diante da seleção portuguesa. No segundo jogo, diante do Panamá, a equipa fez um jogo tremendamente passivo na primeira parte, em que mostrou muito pouco, mas com o estabelecimento do 4-2-3-1, esta equipa acabou por se tornar muito mais cínica, ou seja, deixa, quando é necessário, o adversário atacar, tapando-lhe os caminhos para a sua baliza, com um bom controlo da área, principalmente, mas também sabe em que momentos pode ferir o adversário, e aí, se for necessário, aumenta o tempo de posse de bola, mesmo não o fazendo de forma totalmente deliberada e como fez em 2018 ou 2022, em que triturava qualquer meio-campo com a capacidade dos médios para estabelecerem diferenças e chegarem depois com qualidade à zona de finalização, mas a verdade é que neste momento a Croácia é claramente uma seleção mais cínica, mais cirúrgica, e também por isso mesmo, quer diante do Panamá, quer diante do Ghana, não criou um número elevado de oportunidades, mas a verdade é que conseguiu marcar 3 golos e com isso a chegar com 2 vitórias a este jogo dos 16 avos de final. Tomás, qual é o caminho mais simples para Portugal ferir a Croácia e, por outro lado, onde é que estão os pontos fortes desta equipa e que Portugal terá de travar? Este é um jogo radicalmente diferente do que Portugal teve contra a Colômbia, desde logo porque não haverá aquelas condições extremas de calor e de umidade, depois porque é um adversário que joga mais no ritmo lento, o que ajuda Portugal. Já se percebeu que a seleção nacional não está preparada para adversários que imprimam um ritmo muito alto, que se imponham nos duelos, que procurem muitas correrias, por isso está mais ao jeito de Portugal. O jogo tendencialmente será muito fechado,
porque nenhuma das equipas vai querer expor-se em demasia, nem Portugal, nem propriamente a Croácia. Haverá seguramente ataques muito prolongados, até porque não sei se veremos uma pressão muito alta. Da Croácia não, seguramente. De Portugal também não sei se haverá uma pressão tão alta quanto isso, mas vamos ver qual é o plano de Roberto Martínez. Parece-me que a equipa, por um lado, está encaminhada em termos de 11 inicial, não há espaço para muitas mudanças. Agora, a composição do trio da frente deverá dar a Portugal, ou não, mais condições para jogar por dentro. E atenção, porque a Croácia tem muitas referências individuais e é importante contrariá-las para criar os espaços. Não vejo que João Félix possa sair do 11, tendo em conta a relação com Nuno Mendes, que foi o melhor que Portugal mostrou neste torneio até agora a nível coletivo no jogo com o Uzbequistão. Essa foi a melhor sociedade. Depois, do lado contrário, há algumas dúvidas. Se Roberto Martínez vai novamente para Bernardo Silva, para ter um jogo mais criterioso, com mais capacidade de controlar a bola e tirá-la à Croácia, obrigando os croatas a defender, ou se, por outro lado, haverá a tentação de manter o Pedro Neto, também para acompanhar eventualmente o Perisic, que pode ser aposta nesse corredor. Veremos. Há várias hipóteses nesse sentido, mas acima de tudo é um jogo para um ritmo mais baixo, mais fechado em termos de luta no meio campo. E aí importa perceber se os médios portugueses também dão um passo à frente. É que Kovacic, Modric podem já não estar no auge da carreira, mas continuam a ser médios de peso na forma como saem de pressão, guardam a bola, fazem o passo certo para a jogada. Por isso, nesse sentido, o meio campo português terá claramente de subir o nível. Rui, o Tomás já deixou aqui na sua opinião, que acredita que não haverá grandes mudanças de Roberto Martínez. Deixava também para ti essa questão: acreditas que haverá alguma alteração, algum golpe de asa de estratégia, de mudança tática no 11, ou vês o espanhol a agarrar-se à sua ideia? Que ideia, mas a verdade é que não me parece. Eu acho que vai ser um jogo um bocado monótono em algumas situações, porque vai ser uma equipa a ter posse, principalmente Portugal vai ter muito mais posse que a Croácia, do meu ponto de vista. Vai ser uma equipa a procurar furar o muro adversário. Não acredito que Portugal vá fazer uma revolução profunda no 11. Aliás, esta semana tem sido marcado por episódios algo caricatos, como vermos Gonçalo Ramos a fazer um treino dentro do espaço de 15 minutos que a imprensa tinha direito a filmar, a fazer um treino específico de ponta de lança. Nunca vi tal coisa na vida. Os treinos normalmente específicos são pós-período de treino. Não sei o que é que Roberto Martínez quis fazer com isso, ou talvez saiba, até porque é importante não esquecer que o Gonçalo Ramos se tornou na maior transferência da história do Milan, e se calhar era também necessário mostrar que é um jogador que é opção para o ataque da seleção nacional. Veremos quando. Também pareceu que o Bernardo fez uma conferência de imprensa de excelência, em que deu inúmeras dicas, e não o fez de propósito, seguramente, mas deu inúmeras dicas àquilo que falta à seleção portuguesa. Aquilo que me parece é que Portugal tem que começar logo por construir com superioridade. Esse parece-me logo o ponto de partida para as coisas fluírem melhor. Depois, obviamente, fugir ao jogo direto, porque não vai levar Portugal a lado nenhum, e também, se possível, evitar enviar bolas bombeadas através daqueles cruzamentos que muitas vezes não tem destino, e isso também me parece absolutamente determinante. Depois, se perceber que nos momentos em que a Croácia tiver a bola, Modric tem que ser claramente condicionado. Perceber que Modric hoje em dia não faz o mesmo tipo de movimento que fazia em 2022 ou 2018, vem muitas vezes para a largura, ou seja, procurando criar o desequilíbrio de forma curta sobre o seu professor, e veremos se Portugal terá alguém capacitado para fazer a pressão ao Modric, porque a verdade é que Portugal tem falhado muito a primeira pressão, e diante da Colômbia não só falhou a primeira, como a segunda pressão em alguns momentos, porque muitas vezes a ideia é construir tudo a partir do Modric, mas o Modric já não ter o papel tão determinante na criação, ou seja, ele cria o engodo para colocar a bola por onde a equipa da Croácia pode criar. Muitas vezes buscando o Kovacic, para o Kovacic fazer o passe vertical em direção às entrelinhas. Noutras situações o próprio Modric, ou até também o Kovacic, mas mais o Modric, a buscar os corredores laterais para a equipa a partir daí a procurar aquilo em
que é realmente forte, que é as situações de cruzamento. Reparar que se olharmos para os últimos golos da Croácia, quer na qualificação, quer no Campeonato do Mundo, em cada 5 golos, 3 nascem de cruzamentos, e cruzamentos pelo ar, seja em bola corrida, seja em bola parada, mas também me parece que não tendo um jogador capaz de atacar a profundidade, como Perisic era no passado e agora só pode ser a espaços, mas mesmo assim um campeonato do mundo interessante do Perisic por aquilo que oferece à seleção do ponto de vista defensivo e ofensivo. Há também capacidade para esta equipa, numa jogada relâmpago, ter um Baturina ou um Petar Susic a decidir uma partida de meia distância. E esse acho que também deve ser um cuidado da seleção. Mas, sobretudo, preocupar-nos com a questão de ter bola e, sobretudo, não haver as distâncias que houve diante da Colômbia, ser uma equipa mais próxima, com soluções mais próximas ao portador da bola e, sobretudo, ter alguém capaz, no último terço, não só no corredor central, que eu creio que Portugal deve insistir porque pode encontrar espaços, mas sobretudo um extremo com um perfil diferente do Pedro Neto. Não acredito que vá acontecer, mas esperava que acontecesse, que seja capaz de criar desequilíbrios no 1 contra 1, porque quando uma equipa defende baixo, e a Croácia vai defender baixo, médio, baixo, enquanto não estiver em desvantagem no marcador, é preciso claramente um jogador com a capacidade para criar desequilíbrios em espaço curto através do drible, e parece-me claramente que a seleção da Croácia, mesmo que parta de um 4-2-3-1, possivelmente defenderá em 5-4-1, com o Perisic a fechar o corredor esquerdo e provavelmente o Guardiola a funcionar como terceiro central. Pode ter dificuldades para cobrir o jogo exterior numa situação de 1 contra 1, e esse jogador ser claramente o mote para Portugal criar desequilíbrios no assalto ao último terço. E a ver se é desta que Trincão e Gonçalo Ramos passam a existir para o selecionador. O Ancelotti já deu um bom exemplo nesta jornada de 16 avos, lançando o Martinelli para o gol da vitória. Esperemos que o Ancelotti, que está muito além de ser só um gestor de egos, é um treinador que leu muitíssimo bem o jogo ao intervalo. Nós já falamos sobre isso e foi decisivo para a reviravolta do Brasil, as mudanças que efetuou, que o Martinez tenha retirado alguma coisa desse jogo, para perceber que não há um caminho único para chegar à zona de finalização. Há é que ser criativo e fugir muitas vezes do plano que se engendra para uma partida. Um aspecto interessante, não sei se é mesmo para rematar, é que não é uma boa ideia levar a Croácia para prolongamento, pensando principalmente nesse aspecto do desgaste das unidades mais velhas da seleção croata, até porque não há uma gestão, digamos, por parte da seleção portuguesa, do desgaste também das unidades com mais idade. Aquilo que me parece é que é importante Martinez, e Martinez é um detalhista, um homem ligado muito ao pormenor, não esquecendo a sua paixão pela numerologia. É muito importante que Portugal não se esqueça que desde o Mundial de 98, em tudo o que é grande competição internacional, e falo Mundial 2018, em que a Croácia foi vice-campeã, Mundial 2022, em que a Croácia ficou em terceiro lugar, e não esquecer que Dalic fez aquilo que nenhum outro treinador ou selecionador português ou croata conseguiu. No Europeu de 2008, ainda sem Modric, mas 2016 e 2020 já com Modric, e na Liga das Nações em 2023, com a meia-final e a final, meia-final ganha e final perdida, esta seleção da Croácia levou 10 das 12 jogos a eliminar para prolongamento ou desempate por grandes penalidades, e a verdade é que dos 10 ganhou 6 e perdeu 4. Isto significa que, mesmo perdendo, é a zona de conforto desta seleção, é quando sabe qual é o momento certo para matar o adversário, e a verdade é que isto esteve prestes a acontecer no Europeu de 2016 diante de Portugal. Valeu uma defesa monstruosa do Rui Patrício, e a verdade é que Portugal, na contra-resposta, acabou por marcar o golo que decidiu a eliminatória. Tomás, o Rui introduziu aqui o fator Modric. Já referi aqui que estamos perante um duelo de dois quarentões em campo. O Modric ainda é o coração que faz rolar parte do jogo croata. Que diferenças tens visto na gestão e no papel de Modric e Ronaldo ao longo do torneio? O Modric fez um grande jogo contra o Ghana,
Já agora, o jogo em que teve mais dificuldades foi claramente contra a Inglaterra, mas estamos a falar de um meio-campo com Declan Rice, o Elliot Anderson, o Bellingham. Não me parece que Portugal, até fisicamente, esteja nesse patamar para criar uma dificuldade tão impactante no jogo do Modric. Depois, em relação à Croácia, de um modo geral, vemos muitas vezes esta mudança de chip competitivo dentro dos torneios, ou seja, uma equipa que até transmite sensações negativas na fase de grupos, mas quando é eliminar é duríssima, e muitas vezes levando o jogo para as fases de prolongamento ou de grandes penalidades, onde muitas vezes consegue superiorizar-se. Em relação ao Modric, saiu nesse jogo com a Inglaterra, mas continua a ser o motor da equipa e é um jogador que, quando tem a bola no pé, dá soluções, quer em condução, quer ao nível do passe, para sair da pressão. Já não tem, obviamente, a mesma disponibilidade física para andar 90 ou 120 minutos a fazer piscinas. Aliás, se o jogo for para prolongamento, não será descabido que o Modric possa até sair de campo. Mais complicado é dizermos isso de Cristiano Ronaldo, que fez 90 mais 90 mais 90, e o desconforto de Roberto Martínez, quando se pergunta pelo estado físico de Cristiano Ronaldo e pela gestão de Cristiano Ronaldo, acho que é esclarecedor. Diz que tem os dados físicos, certo? Tem os dados físicos, como também terá de outros jogadores, e não é por isso que a gestão deixa de ser feita de um modo completamente diferente. Portanto, sabe-se que o estatuto de Cristiano Ronaldo supera por completo o rendimento, e se as coisas não estiverem a correr bem para Portugal, dificilmente será por aí que Roberto Martínez vai mexer. É esperar que Cristiano Ronaldo se aproxime do que mostrou contra o Uzbequistão e não tanto do que mostrou contra o Congo e contra a Colômbia. Rui, introduz-se a ti, mas depois também passo ao Tomás para comentar. Nós Portugal está na modo baixo agora, não é? Já esteve na modo de cima depois do Uzbequistão, tem sido sempre assim um bocadinho a história da nossa seleção. Passando a Croácia, se calhar voltamos à euforia, mas perguntava aos dois se acreditam que neste segundo Mundial, como Martínez gosta tanto de dizer, algo pode verdadeiramente mudar no jogo de Portugal. Não acredito que vá mudar alguma coisa no jogo de Portugal. Acredito sim, até porque houve unidades de treino que Martínez tenha visto o jogo e tenha procurado que os jogadores não estejam tão distantes uns dos outros. E quando falo isso, falo em processo ofensivo e processo defensivo da seleção nacional. Agora, o Martínez nunca foi um treinador de revoluções, é um treinador que vive preso à gestão de egos, e quando uma vez viu essa gestão de egos escapar-lhe, foi um desastre que concluiu com um empate 0-0 com a Croácia, que mandou a Bélgica para casa e Martínez para a lista de treinadores despedidos. Não estou a dizer com isto que acho que Portugal não vai passar. Acredito que Portugal vai passar a eliminatória, mas não estou à espera de uma exibição soberba da seleção portuguesa, porque continuo a achar que há imensas incongruências entre aquilo que Martínez diz e aquilo que Martínez faz, e esse é o principal problema da seleção portuguesa. E sinceramente continuo a achar que ouvir coisas como o Vitinha do PSG não é o Vitinha da seleção, por questões de entrega e outros quejandos, é verdadeiramente aconteceu injusto. Mesmo a Bernardo Silva durante vários anos. Sem dúvida, é verdadeiramente injusto face àquilo que é uma qualidade individual e coletiva que esta seleção poderia ter e que não tem, por causa da falta de uma ideia de jogo que dê conforto aos jogadores que são realmente capazes de fazer a diferença. Se Martínez em 3 dias vai conseguir fazer isso, se não conseguiu em 3 anos e meio, não vai ser em 3 dias, e é importante não esquecer que Portugal, passando, praticamente vai ter só uma unidade de treino a sério para preparar o jogo dos oitavos de final. Tomás, queres pegar nesta ideia? Acima de tudo, o trabalho, ou o trajeto, melhor dizendo, histórico de Portugal em mundiais fora da Europa e contra seleções não europeias roça o drama, porque muitas vezes Portugal tinha seleções de grande qualidade, às vezes mais do que noutras, mas muitas vezes era surpreendido por seleções de patamar inferior, mas que tinham um espírito de transcendência coletivamente e individualmente, que acabava por afastar a seleção portuguesa. Agora, com o segundo lugar, Portugal vai jogar um mini europeu.
tem agora a Croácia, poderá ter depois a Espanha ou a Áustria, portanto não vejo mínima desculpa para que Portugal não seja competitivo, não tenha valor exibicional, quer a equipa, quer pela individualidade. Portanto, cabe ao selecionador, cabe aos jogadores mostrar que Portugal de facto tem futebol para chegar aos quartos de final desta competição, e depois logo se verá, mas os quartos de final continuam a ser o patamar mínimo exigível para esta seleção, mínimo, repito, porque não dá para chegar como candidato. E até vou saltar a história do favorito, que foi o tema principal da antevisão ao Mundial, mas é preciso que alguém assuma responsabilidades e está na hora de começar a mostrar uma versão séria, competitiva, moldável, mas procurando também ter ambição e alguma identidade, e é isso que não se cria de um dia para o outro. Portugal vai ter de o fazer em tempo recorde. Terá que ser mesmo pela vontade individual dos jogadores e a capacidade individual dos jogadores para marcar a diferença. Não nos falta, é verdade, mas seguindo uma ideia, um processo que não tem maturação, torna-se tudo muito mais complicado. Eu creio que a conferência de imprensa do Bernardo Silva anteontem mostrou tudo aquilo que a seleção poderia ser, que os jogadores têm vontade que seja, mas que infelizmente não é. E assim fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola, que teve a sonoplastia de Gustavo Carvalho. Obrigado a todos desse lado. Amanhã cá estaremos para o rescaldo deste Portugal-Croácia, que poderá dar a passagem aos oitavos de final do Mundial à Seleção Nacional. Obrigado a todos.